Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Quero Ser Trader, canal dedicado a trading, forex e investimentos no geral, beleza? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona copy trade. O que é copy trade? Copy trade nada mais é do que você seguir a estratégia de outra pessoa, né? Então você tem várias opções aí no mercado que você encontra para poder seguir. Suponhamos que você seja muito bom no trade, uma taxa de acerto muito boa, e você quer compartilhar essa tua taxa de acerto, você quer compartilhar o seu modo de operação, então você disponibiliza um copy trade. Várias plataformas oferecem isso, né? O próprio MetaTrader, mas hoje eu vou mostrar aqui o CTrader. É um copy trade bem legal. Eu vou mostrar como fazer esse copy trade, como procurar uma estratégia, como analisar uma estratégia, né? Como escolher uma estratégia boa para você seguir. Um spoiler, tá? Não vai já pegando aquela estratégia que dá mais retorno. Não é isso, não é só isso, aliás, que você deve olhar. Você deve olhar muito mais coisas e eu vou mostrar para vocês hoje como você vai fazer isso. Então a gente está aqui com a plataforma da IC Markets aberta. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou ensinar também, tá? Pelo celular. Então, vamos começar aqui pelo computador, pelo PC. Você vem aqui, ó, copy. Talvez o teu menu vai estar expandido assim. Só você vir aqui em copy. Tá? Ou vai estar só assim. E você vai cair nessa página. Então, você pode tanto fornecer estratégia, como começar a copiar, que ele dá algumas explicações. Então, você pode clicar aqui, começar a copiar, executar o CTrader Copy, enfim. Você vai cair nessa página aqui, você vai inserir o seu e-mail e a sua senha, tá? O mesmo que você usa lá na IC Markets, né? O mesmo que você usa ali para fazer o login aqui no CTrader. Então, você faz isso aqui, você vai fazer o login e você vai cair, eu já estou aqui aberto, nessa página aqui. Como que a gente analisa isso aqui? Como que a gente procura uma estratégia para copiar? A gente pode pesquisar pelo nome, mas isso você deveria saber já o nome. Aqui ele vai te mostrar, nessa pesquisa, se você quer que ele mostre só contas reais, né? O pessoal que está copiando, aliás, que está fornecendo por conta real ou por conta demo. Olha lá, aparece assim. Conta real, ele vai aparecer verde assim, dessa outra forma. ROI, o que é ROI? É Return on Investment. É basicamente o retorno sobre o investimento, né? Então, qual taxa você queria ver aqui? Taxa de retorno, de performance. Vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender. Time, há quanto tempo, né? Tá girando esse ROI. E aqui mais filtros. O que eu acho interessante aqui para você começar a copiar uma estratégia? Esse aqui é o Strategy Age, ou seja, a idade da estratégia. Quanto tempo a pessoa está nessa, né? Quanto tempo a pessoa está fornecendo essa estratégia. Então, a gente quer uma coisa duradoura, a gente não quer uma estratégia nova, tá? Eu vou te dar um exemplo. Essa aqui, ó, começou dia 27 de junho. Tudo bem, ó, ele já teve um ROI, né? Ou seja, ele já teve um retorno de 4.000%. É muita coisa, ok? Mas é uma estratégia nova. Sendo uma estratégia nova, ela não se provou no tempo ainda. A gente não sabe se ele vai continuar tendo esse retorno, né, para sempre, né? Então, o que eu aconselho a vocês, a primeira coisa a procurar é para uma estratégia mais velha. Então, você vem aqui e tira do N, né, e coloca aqui, ó, maior que um ano. Coloca maior que um ano. Ó, Management Fee, ou seja, é a taxa de gerenciamento. Performance Fee é a taxa de performance. Volume Fee é o quanto movimenta, né? Qual o valor essa estratégia movimenta. Quantos copiadores tem. Qual capital está sendo copiado, né? E aqui, on funds, é os recursos próprios. Então, assim, de repente você quer procurar uma estratégia em que a pessoa mesmo, que ela confia tanto na estratégia dela, que ela pôs bastante dinheiro dela aqui, né? Mas por enquanto, vamos pesquisar só usando esse filtro de idade, que eu acho que é o mais importante de todos. Vamos fazer uma aplicação aqui. Pronto, ele só vai me mostrar estratégias com mais de um ano. Ó, por exemplo, essa Australian Super Fund, ela tem mais de um ano, ela começou dia 6 de agosto do ano passado.
Então, o que eu vejo aqui de início? O que ele me fornece? Me fornece qual que é o usuário que está fornecendo essa estratégia. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar mais, né? Ó, o pessoal que está copiando ele, ó, tem, juntando o dinheiro de todo mundo, né? As contas tem mais de 2 milhões, né? Já é um dinheirinho bom aqui. A média de lucro dele é mais de 177%. Quantos copiadores, né? Quantas pessoas estão copiando ele? 4.300 pessoas. Desde quando ele está ativo, né? Com a conta ativa desde 2020. Quantas pessoas já copiaram a estratégia dele, ou seja, que começaram e continuam, tanto que começaram e depois pararam, né? Enfim, esse aqui é o atual, 4.300 é quantas pessoas hoje estão copiando, mas já chegou a 7.152 contando todo mundo. E quantas dessas pessoas estão copiando por conta real? E aqui mostra as estratégias dele, todas as estratégias dele. Ó. Vamos continuar a leitura aqui do painel. Aqui é a data de criação da estratégia, ok. O investimento mínimo é quanto que você precisa ter em conta, no mínimo, né, para começar a copiar. Então, esse aqui é o valor que você tem que ter livre em conta, né? Não é o valor que você tem lá depositado, mas sim livre. De repente, você tem esse valor aqui em conta, né, depositado, mas no momento atual você está numa operação que você está perdendo dinheiro e você não atinge o mínimo, você não vai conseguir copiar. All-time ROI seria o que ele gerou de retorno em cima do investimento, foi 162% em todo o tempo. O próprio fundo, ele tem, a conta dele tem 40 mil dólares australianos, né? A conta dele é desse tamanho. E o pessoal que está seguindo ele tem 461 mil, né? Somando todo mundo. Aqui seria a alavancagem mínima para seguir essa conta dele. Então, ok, eu gostei muito desse fundo, né? Os fundos que vocês gostarem, ó, pode ver que tem uma estrelinha do lado. Se você clicar, você vai adicionar ela aos seus favoritos aqui. Essa outra aba que fica separada depois para você fazer uma melhor análise. Então, de repente, você vai olhando aqui, a que você gostar, você clica na estrelinha e depois você vai aqui para a estrelinha. Você vai ter todos os que você curtiu ali. E aí você pega e entra em um para você começar a copiar. Eu vou clicar aqui nesse Australian Super Fund. Eu vou fazer aqui com vocês porque eu gostei dessa estratégia. Então eu vou começar a seguir. O que a gente tem aqui? O ROI, né, o retorno que ele teve em uma semana, que a estratégia gerou em uma semana, em um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano e todo o tempo, né, se ele passar de 1 ano. Então, ó, dentro de uma semana, né, começou aqui dia 19 de outubro, até hoje, dia 25 de outubro, é a data que eu estou gravando o vídeo, ele teve um retorno de 2%. Se a gente colocar o all aqui, ó, a gente vai ver, ó, toda a curva de crescimento dessa estratégia, chegando hoje a 162%. Então, isso aqui é o que a gente entende aí, né, como que a gente faz a leitura desse gráfico. Esse equity é o balanço da própria conta dele, né? O valor que ele tem, o valor que ele retira, o valor que ele deposita. Isso aqui eu não acho interessante de avaliar. Aqui tem uma descrição rápida, né? Details. O que a gente observa aqui? Como é os detalhes da estratégia. A moeda principal é o dólar australiano. A alavancagem de 1 para 500. Investimento mínimo, $347. Performance fee, né? É a taxa de performance, 30%. Taxa de gerenciamento 0 e volume 0. Basicamente, eu estava dando uma olhada aqui, todas elas basicamente têm essa taxa de performance de 30%. Alguns têm de 20%, né? Mas geralmente não vi passando nenhum de 30%. Algumas cobram o gerenciamento, essa não cobra. O que isso significa? Que, vamos supor, do meu lucro que eu obtiver no final do mês, 30% vai ficar com o fornecedor da estratégia, ok? Então, vamos supor que no final do mês eu tive $100 de lucro. $30 vai para o fornecedor da estratégia e $70 fica comigo. Justo, né? Totalmente justo, não tem nada de graça, o cara não vai trabalhar de graça.
Aqui seria outro gráfico de ROI, né? Mostrando mês a mês qual que foi o retorno em cima do investimento aí. Você pode mudar os anos aqui também. Isso aqui é as informações da conta dele, né? O que ele teve de lucro até agora em termos de valor, né? Então, ele teve 38 mil dólares australianos de lucro. Fator de lucro, porcentagem de lucro. Isso aqui é importante também. Eu acho muito importante vocês prestarem atenção. É o drawdown máximo da conta. Ou seja, em todo esse período de tempo, a conta dele não caiu mais do que 6,44%. Se a conta dele lá tinha, vou usar de novo 100 dólares, né, para facilitar a conta de padaria. Se a conta dele tinha 100 dólares, ele nunca teve um prejuízo maior do que 6 dólares e 44 centavos. Foi o maior prejuízo dele em um drawdown, ou seja, num rebaixamento de conta, stop loss, né, vamos dizer assim, foi de 6 dólares, ou seja, é muito baixo. Isso aqui é muito bom, esse drawdown, tá? É por isso que eu gostei dessa estratégia. Aqui fala quanto que ele tem hoje na conta, também não acho importante quanto que ele já depositou, quanto que ele já retirou. Acho que isso aqui não serve para muita coisa. E aqui mostra a taxa de performance dele, né? Então, de verdinho aqui estaria no ano de 2022, né? E aqui mostra os meses. Então, pode ver que a estratégia é bem ganhadora. Ele tem stop loss, sim, tem sim, ó, mas na média, ele ganha aí, 70%, 80% das vezes, né, na média. Então, é uma média muito boa. Tá lá, entre 70% e 80% é a estatística aí de ganho dele, né? Então, aqui ele mostra quantos trades ele fez no total, 2.108. Quantos desses trades ele ganhou? 77%, né? Quantos foram compra, quantos foram venda, quantos trades ele perdeu, né? 22%, quantos foram compra, quantos foram venda. Isso aqui também é importante você ver. Aqui seria o volume que ele negociou de cada par de moeda. Então, aqui dá para ver aonde ele mais opera, né? Aqui mostra o volume total que ele já negociou até hoje, 666 milhões. Aqui ainda mostra mais estatísticas do trade, né, no geral. Aqui mostra a quantidade de copiadores. Aqui mostra os símbolos que ele operou, né, durante um mês. Você pode mudar aqui também, se você tiver curiosidade, e saber quantos trades ele fez, as estatísticas. Aqui ainda tem mais estatística. Aqui é se ele tiver alguma posição em aberto agora, né, na hora que você está vendo essa estratégia, e o histórico. Então aqui tem todo o histórico. Aqui ele está puxando as últimas 3 semanas. Então eu vou descer aqui embaixo. O último trade que ele fez foi hoje mesmo. Ele fez um trade só hoje e saiu vencedor em 38 dólares australianos. Em 3 semanas, deixa eu colocar outro período aqui, mês corrente. Então, ou seja, nesse mês de outubro até agora, ele teve aí um lucro de 2.152 dólares australianos. Bom, então, feito isso, analisou aqui quem você vai copiar, né? Vou copiar essa pessoa. Você vem, clica Start Copying. Aí ele vai te mostrar essa janela, ou seja, para você escolher a conta, né? Eu vou escolher uma conta minha aqui. Aí. Se você não tiver o saldo suficiente, vai ficar vermelho assim, ó, escrito insuficiente. Então, você tem que escolher uma conta que tenha valor. Aqui ele vai explicar novamente, né, a taxa de performance e tudo mais. O seu stop out talvez seja diferente da estratégia. O seu stop out talvez seja diferente do stop out dele, né, do provedor de estratégia. Então, é importante saber isso também. Esse aqui, Equity Stop Loss, ou seja, se tua conta chegar a 50 dólares, né, no saldo dela, automaticamente vai ser, você vai levar um stop loss, né, para você não perder toda a conta. Então, chega a 50 dólares, se chegar a 50 dólares, né, por exemplo, você tem lá 500 dólares e só está dando errada a estratégia e você chega lá a 50 dólares, eles param, eles cortam você continuar seguindo a pessoa. Então, aqui é só os termos, Start Copying.
Ó, aqui apareceu uma mensagem que eles sacaram como se fosse uma transferência de dinheiro. Então, na minha conta atual já não tem mais aquele valor de 347. Porque esse valor é como se fosse retirado da minha conta e separado num lugar diferente para poder seguir a estratégia, né? Porque é o valor mínimo. Então, ele separa aquele valor da minha conta. É como se fosse uma outra, ele abre uma outra conta, né? Como se fosse isso, com aquele valor e a gente vai ver os resultados em cima daquele valor. Vamos ver agora como que aparece aqui a nossa situação. Tá, pessoal? Então, para confirmar aqui que a gente fez essa transação, é só vir aqui, né, no CTrader e eu venho em transações nessa abinha aqui e eu vou ver aqui que funcionou, né? Ele faz como se fosse um saque, né? É igual eu expliquei. Ó, investimento na estratégia Australian Super Fund, Transfer to Account. Aí tem o número da conta. Então, ok, o valor já está para ser copiado lá na estratégia. Aqui estou eu outro dia sob o olhar sanguinário do vigia. Já passaram-se 2 dias, né? Que eu fiz essa primeira gravação aí, que eu fiz a inscrição na estratégia. E hoje eu vou mostrar como que a gente acompanha a estratégia, como que a gente pode conferir o que está sendo feito, como que a gente vê lá o nosso dinheiro multiplicando, né? Essa é a nossa vontade, mas a gente pode perder também. Faz parte, renda variável. Aqui está aquele site, ok? Lembrando que pela plataforma, o aplicativo mesmo, né, para o Windows ou para o Mac, eu imagino, você também não consegue acompanhar a parte do copy. Eles vão te mandar aqui para a página da web, onde você pode fazer inscrições nos copy ou acompanhar. Tá, então como que a gente vai saber aonde a gente está inscrito? Esse menu oculto aqui, né, tem esse menu sanduíche, se eu não me engano, esses 3 palitos aqui. Se você clicar, ele vai abrir mais detalhes aqui, tá? Então, vamos supor que você está na aba Trade, vem para a aba Copy, e aqui você vai acompanhar aonde você está inscrito, ok? Então, aqui eu tenho a minha conta real, essa aqui. Aqui ela já aparece o valor descontado, né? O valor que eu investi no fundo. E aqui está o fundo. Se eu clicar aqui sobre ele, ele vai me abrir a página do meu status nesse fundo, né? Não a página do fundo, mas sim o meu relatório, né, desse meu investimento. Esses 3 pontinhos aqui, se eu clicar, eu consigo adicionar mais fundos, né? Eu consigo sacar, eu consigo mudar o stop e eu consigo abrir a página da estratégia, consigo criar um link de investidor e e-mail. Então, vamos nos atentar no nosso relatório aqui. Eu posso agora diminuir. Então, desde quando eu entrei, eu tive aqui um retorno de 0,78%. Então, aqui ele mostra os detalhes da estratégia. Quando eu comecei a copiar, então eu desço mais um pouco. Aqui, Positions. Se o fornecedor tiver alguma operação aberta no momento, vai aparecer aqui. O histórico, aqui sim, é interessante que a gente consegue ver toda a movimentação que ele fez nas operações. Então aqui tem lucro, prejuízo, como que foi o balanço, né, como que se movimentou esse balanço. Então a gente tem acesso a tudo aqui. Transactions seriam as transações, ou seja, depósito, retirada que a gente faz nessa conta, né, nessa conta de copy. Se a gente descer mais um pouco, ele vai dar o gráfico, né, do meu retorno mensal, né, como eu comecei agora. Ele está até aparecendo setembro, né, estaria errado, teria que aparecer como outubro, mas é esse aqui mesmo, é 0,78. Imagino que está errado aqui, porque está muito no começo ainda, então está aparecendo errado. Performance, né, a gente já consegue ver que ele está dentro da média dele do fundo, né, ou seja, ganhando 70% das vezes e perdendo 30% das vezes. Aqui ele mostra ainda mais estatísticas, né? Quantos trades ele ganhou, quantos eram comprados, quantos eram vendidos. E aqui, aonde ele operou, ele só operou no euro-dólar por enquanto. E mais para baixo, mais estatísticas, né? Mais detalhes do balanço dele. Então, aqui é o único lugar que você vai conseguir acompanhar
como que tá, né, o seu copy, né, seu copy. E basicamente por aqui você consegue adicionar mais fundos, fazer remoção e etc. Agora eu vou mostrar o aplicativo do celular, como que funciona. Bom, pessoal, então vamos aqui pelo aplicativo aqui do celular, né, mobile, no caso o Android. Vamos abrir aqui o AEC Markets. Então provavelmente você vai cair nessa tela aqui, onde tem os ativos, né? Você vem aqui nesse ícone aqui embaixo, ó, Copy. Essa primeira página aqui, você tem as estratégias disponíveis, né? Então você pode folhear aqui e ver todas as opções que tem. Se você clicar em uma estratégia, ele vai te dar os detalhes, todos os detalhes. Você passa para o lado e te dá a descrição, posições abertas e o histórico, tá? Então você pode favoritar aqui nessa estrelinha. Pessoal, um aviso importante: se você veio diretamente para o minuto aqui do celular, né, que eu estou explicando aqui no aplicativo, é muito importante que você volte e assiste o vídeo mais do começo, onde eu explico ali a parte do computador, da web, né, do navegador, porque ali eu falo todos os detalhes que você tem que olhar, procurar numa estratégia, né? Então seria interessante você ver lá também. Então assista o vídeo completo e para chegar nessa parte, só para você saber como você vai mexer aqui, o que você tem que fazer, como que você pesquisa e etc. Então aqui você pode pesquisar pelo nome direto, ok? Ou se não, você pode criar filtros aqui, aqueles 3 pontinhos, olha, filtros. Então, por exemplo, ali no computador eu separei por tempo de estratégia, maior que 1 ano. Opa, maior que 1 ano. Então ele vai me dar só estratégias mais velhas, né, que já se provaram no mercado. E aqui a gente pode escolher a nossa estratégia. Então, você gostou de uma estratégia, é só clicar na estratégia, vai ler a descrição. Eu vou falar todos os detalhes da estratégia. Clique em Start Copy e aqui você vai ter que confirmar confirmar o valor que você vai investir e colocar Start Copy. Ok, então depois que você já começou a copiar, você quer ver como está o andamento ali da estratégia, né? Como está o andamento do seu copy. Então você vem aqui nessa outra aba, Copy, e aí você vai ter todas as estratégias que você segue, né? Atualmente. Então é só você clicar em cima e aqui pronto, você tem a estatística desde quando você está seguindo, né? Como que anda o seu posicionamento, como que anda o seu retorno. Então ele vai te dar todos os detalhes por aqui e você consegue adicionar mais fundos ou, no caso, remover fundos, colocar o seu stop loss, né, o valor da sua conta, né, que até quanto você estaria disposto a perder e para ele encerrar o copy, ok? Então esse aqui é o aplicativo. Pessoal, como que funciona essa questão do copy? É diferente do MetaTrader, né? Que no MetaTrader, quando você copia a estratégia de alguém, o seu MetaTrader vai abrir ou fechar as mesmas posições, né? As mesmas operações que o fornecedor fizer. Então, por exemplo, no Eurodólar, o fornecedor vai lá e faz uma compra. Exatamente no minuto que ele fizer a compra, o seu MetaTrader vai fazer a compra também. Então, no MetaTrader, a plataforma vai funcionar como se fosse um escravo, tá? Ele vai fazer exatamente o que o fornecedor de estratégia mandar. Então, se ele comprar, o seu MetaTrader compra, vender, vende. Então, assim, você vai meio que participar ativamente. Ativamente eu digo assim, passivamente, você vai participar passivamente dessas operações. O que acontece aqui no copy do CTrader, né, da IC Markets? Funciona muito parecido com fundos de investimentos que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, assim, talvez você já conheça esse produto. Várias corretoras aqui do Brasil oferecem fundos de investimento em que existe um valor mínimo, né, para você investir naquele fundo. A partir do momento que você investe naquele fundo, o operador, né, o gestor desse fundo, vai trabalhar com o seu dinheiro. Mais ou menos essa mesma ideia que tem aqui. Por quê? No copy da CTrader, você não vai ver ele abrindo as operações. Então, se você tiver com a plataforma aberta, você não vai acompanhar em tempo real
ele fazendo as operações, né? Não vai aparecer lá já no teu histórico como se você tivesse feito as operações. No COP, ele vai funcionar como um fundo. Você coloca o dinheiro, o investimento mínimo, né, que aparece ali na descrição, como eu mostrei, e esse dinheiro é meio que separado da sua conta, é meio que eles abrem uma conta sua, né, sua mesmo. O dinheiro fica segregado da sua conta principal, né, eles retiram o valor da sua conta principal e reserva só para o fundo. Esse dinheiro não vai estar na mão do fornecedor de estratégia, não vai para a mão dele. Fica na EC Markets, numa conta separada, e tudo que o fornecedor de estratégia fizer lá na conta dele, né, nas operações dele, o seu COP vai replicar o retorno e não exatamente as operações. Tá? É essa diferença que eu quero mostrar. Então, a tua plataforma não vai abrir as mesmas operações do que o fornecedor abriu. Simplesmente, ele vai replicar o retorno em cima do seu investimento. Lembrando que existe a taxa de performance. Então, tudo que ele performar ali, né, positivamente, vai descontar 30%. No final, você fica com 70%. Eu acho muito interessante esse tipo de copy. É uma forma muito segura, né, porque quem está tomando conta do seu dinheiro ainda é a corretora. Existe toda aí as ferramentas que você pode setar stop loss, né, stop out, etc. E funciona como um investimento mesmo, como a gente conhece em corretoras normais aqui do Brasil. Em corretoras comuns aqui do Brasil, você vai lá, deposita o valor mínimo e deixa os outros trabalharem para você. Eles vão ter a taxa de performance dele, ok, eles merecem, né? Eles estão fazendo a gente ganhar mais dinheiro, então tá super tranquilo. Mas pode acontecer também o contrário, você pode perder dinheiro, aí seria hora de ver de repente outra estratégia. Lembrando que algumas estratégias são mais alavancadas que outras, então pode ocorrer uns movimentos mais bruscos que as outras, né? Então, por isso que eu falo que é importante você ver lá o drawdown da conta para ver se é normal aquele drawdown que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, essa conta aqui, o máximo drawdown dela, da estratégia, aliás, 6,44%. Então, se a gente vê que está fugindo, né, desse valor, desse drawdown máximo aqui, no momento ali que a gente está acompanhando, aí seria interessante a gente tomar cuidado, né? Tomar cuidado porque está fugindo, alguma coisa aconteceu na estratégia que já não está sendo prevista pelo fornecedor da estratégia, né? Então, por enquanto, tudo tranquilo aqui. O meu relatório ainda não teve nenhum drawdown, só subiu.